Bom, boa noite, pessoal. É, Gostaria de dar as boas-vindas a todos a mais esse evento organizado pelo Service Design Network Floripa. Hoje, em função da pandemia, a gente vem organizando alguns eventos online e a abrangência dos nossos eventos já rompeu as barreiras locais. Esse era o nosso escopo, original, fomentar a comunidade de Service Design em Florianópolis. E desde o primeiro evento, quando a gente organizou com a presença da Carol Zatorre, foi o primeiro evento online que a gente organizou, a gente percebeu que a comunidade, na verdade, Service Design no Brasil, ela estava se conectando de uma forma mais intensa, e aí a gente começou a organizar os eventos online, promovê-los e percebeu que cada vez mais gente está se interessando pelo assunto. Já visto o número de inscritos, a gente quase superou a barreira aí dos 200 inscritos para participar desse evento, que no início até carinhosamente, falei que dessa vez a gente estava indo para a escala global, então procurou trazer aí 4 grandes profissionais na área de Service Design que estão trabalhando, vivendo pré-pandemia, eu vou falar assim, porque a Carol hoje está no Rio de Janeiro, mas tem sua base no exterior, vivem e trabalham fora do país, para compartilhar com a gente um pouquinho das suas experiências, tanto de mudança de contexto, de cidade, de país, mas também falar um pouquinho sobre como é ser um service design fora do país, em outros ambientes, outros contextos, e essa relação profissional lá fora também. Eu gostaria de convidar a todos, para que a gente possa ter uma dimensão de onde as pessoas estão falando, que respondam no chat. Então, de que lugar do Brasil e do mundo, aí os presentes agora na live, estão falando, para que a gente tenha uma dimensão aí de quantas cidades e quantos países estão presentes aí na nossa live. Então, fico muito feliz de ver, gente praticamente em vários lugares, no Rio, Belo Horizonte, São Paulo, Uberlândia, galera de Floripa também, a Duda falando lá de Toronto. Então, de fato, super comunidade conectada aí a nível nacional e internacional, que era o nosso propósito, demonstrar que não só em função da pandemia, mas também nossas conexões, elas podem ser globais e a gente pode tirar muito proveito disso. Esse é um evento organizado pelo Service Design Network Floripa, um capítulo à parte conectado ao Service Design Network Brasil. E a nossa missão é promover e disseminar o conhecimento em design de serviço. A gente acredita muito nesse modelo de aprendizado colaborativo e participativo. Portanto, durante o evento, fiquem à vontade para utilizar o chat para colocar suas perguntas, dúvidas e impressões a respeito do evento. Para a gente é muito importante, porque o objetivo aqui não é só uma troca entre profissionais, mas também a sinergia e participação de empresas de design, empresas do mercado, instituições de ensino e todos os membros da sociedade civil organizada. Essa é uma estatística mais, não tão atual, mas que representa bem a dimensão do Service Design hoje no mundo. Então, o Service Design Network já possui membros em mais de 80 países, e muitos deles trabalhando na academia ou em empresas, alguns profissionais independentes e também estudantes. Então, é uma grande diversidade de pessoas participando e interagindo dentro da comunidade. O Service Design Network no Brasil, tem um site vinculado ao Service Design Network, e a gente lá tem artigos, publicações, conteúdos, e o capítulo em Floripa, ele é organizado por um time multifuncional aí também, que
totalmente voluntário, composto pela Ana, que trabalha na ArcTouch, e a Bruna, da Alma Design, que organizaram um evento sobre Employee Experience também, aplicação de Service Design na construção de jornadas para empregados, né, colaboradores. A Cláudia Grande e a Cláudia trabalham na Deparae, junto com a Renata. Elas têm desenvolvido projetos também na área da saúde, outra aplicação do design de serviço. A Priscila trabalha na Catarinas Design. A Marina também trabalha junto com a Renata e com a Cláudia na Deparae. O Wesley trabalha na Resultados Digitais, onde tem aplicado também o design de serviço na jornada dos usuários e dos parceiros. E eu, recentemente, me juntei à Payface, uma fintech que utiliza reconhecimento facial para pagamento, e a gente também tem aplicado o design de serviço na construção da jornada dos nossos usuários. Desde 2018, a gente vem organizando eventos em Floripa, originalmente presenciais, então, tanto encontros para confraternização da comunidade, quanto discussões. A gente organizou uma primeira edição do Book Club, em que a gente discutiu um artigo da Touchpoint. Organizamos já o Global Service Jam em Floripa também, além de promover o Service Design Day 2 vezes lá em Florianópolis também. Então, esses são alguns, né, de um período em que as pessoas podiam se confraternizar presencialmente, né, em grandes grupos, e do qual a grande maioria acredita que sente muita saudade, mas também conseguimos organizar eventos online desde o início desse ano. O Service Design Network também está promovendo, né, a sua conferência global esse ano de forma virtual. É uma excelente oportunidade para todos aqueles que quiserem ter contato com grandes profissionais da área do mundo inteiro, e também para ter acesso a conteúdo de extrema qualidade através da conferência, que até então era realizada presencialmente, uma vez por ano. Esse ano, em função da pandemia, também foi impactado e terá sua edição online. A comunidade em Florianópolis, né, tem um canal, um grupo no WhatsApp, tá o QR Code aqui disponível para todos aqueles que quiserem fazer parte. Vocês podem seguir também a nossa programação através do Instagram, @SDNFloripa. E se quiserem entrar em contato por alguma razão, podem acessar o e-mail, sdnfloripa@gmail também, que a gente está disponível. Já gostaria de aproveitar o momento para convidar a todos para o próximo evento. Já o Save the Date está lançado, dia 27 de outubro de 2020, a gente vai falar sobre design de serviço e experiência do cliente, então vamos envolver aí 2 áreas complementares, para uma discussão também de alto nível aí, coordenado pela Renata Ring. Também gostaria de convidar, né, os interessados a se juntar ao time organizador do SDN Floripa. A gente é um time de voluntário, mas a gente também quer ampliar essa participação para mais pessoas. Nosso objetivo não é permanecer ali como detentores absolutos dessa função, né, de organizadores, mas ampliar esse escopo. Então, tem um formulário que pode ser acessado ali pelo link abaixo, para que os interessados possam se cadastrar e manifestar seu interesse aí em fazer parte do time. Todos são bem-vindos e, em função da pandemia, não há restrição, né, geográfica. Então, fiquem à vontade para se inscreverem. Para quem está participando pela primeira vez de um evento organizado pelo SDN Floripa, ou até mesmo está tomando conhecimento agora sobre o que é design de serviço, vou fazer uma breve introdução sobre o tema para nivelamento de todos. O design de serviço
tem como objetivo, né, ele como princípio básico, ele coloca as pessoas no centro da estratégia das organizações e utiliza-se da abordagem do design para projetar novos ou melhorar os serviços existentes. Design de serviço procura entender as necessidades dos usuários e, nesse princípio, nesse processo, né, projetar serviços que façam sentido para as pessoas, então levando em consideração a empatia, a colaboração e a experimentação, e também sem deixar de lado os recursos disponíveis e as restrições da empresa, tentando encontrar um ponto de equilíbrio entre o que é desejável para as pessoas, o que é rentável para as organizações e o que é tecnicamente possível. Então, a Birgit Mager, que é uma das fundadoras do Service Design Network, ela fala, né, que a gente está aqui para coreografar processos, tecnologias e interações e sistemas complexos para co-criar valor para os stakeholders relevantes. O nosso papel como designer durante um processo de desenho ou de um serviço novo, né, ou melhoria de um serviço, é atuar como um facilitador, permitindo, né, que todos participem do processo, deem suas opiniões, e a gente trabalha a partir de 5 princípios base que norteiam o nosso mindset na construção. Então, ele é fundamentalmente centrado no usuário, tem uma ênfase muito grande num processo co-criativo, em que, onde a diversidade, de fato, ela é valorizada e fomentada, o que ajuda na construção de soluções e visões, e traz visões diferentes para o processo. Ele é sequencial, ele leva em consideração, né, o pré, o durante e o após o uso do serviço, de um modo geral. Isso pode ser quebrado em granulometrias menores, naturalmente, e procura identificar e minimizar os pontos de atrito dos usuários com o uso do serviço. Ele é evidente, ou seja, a prototipação ela é permanente, né, contínua, para que a gente consiga identificar, de fato, e o cliente experimentar, mesmo que durante o processo de construção desse novo serviço. E ele é sistêmico, então ele procura olhar o serviço, não só a parte visível, mas também todas as etapas do processo que estão no back-office e que demandam, né, a interação ou a inter-relação com outros atores que estão além das fronteiras da organização, mas que colaboram para a prestação de um serviço para os nossos usuários. E leva em consideração processos, então ele tem as suas, né, suas ferramentas, seus instrumentos, o que ajuda na construção, na ideação, construção e implementação dos projetos. E esse é um dos temas que a gente vai abordar aqui hoje também, a parte de implementação de projetos. Então, vou rapidamente apresentar as nossas convidadas. A Carol Menezes hoje trabalha na empresa Board of Innovation, está sediada, está fisicamente hoje no Rio de Janeiro, mas tem sua sede hoje, né, está baseada na Antuérpia, na Bélgica. A Luísa Pessoa trabalha no Innovation Makers, está em Lisboa, Portugal. A Duda Rodrigues, da Fjord, está em Toronto, no Canadá. E a Carol Massá, Harmonic Design, em Atlanta, nos Estados Unidos. Então, vou passar a palavra para cada uma delas e elas vão se apresentar com mais propriedade. E aí depois a gente abre o bate-papo e a conversa com elas para entender um pouco melhor, né, como é viver e trabalhar com service design fora do país. Carol Menezes, pode começar. Oi, gente, tudo bem? Muito obrigada por terem vindo aqui, ou me ouvir falar.
O Rafael explicou, né? Eu estou morando na Bélgica atualmente, eu trabalho numa empresa que chama Board of Innovation. A gente, primariamente, lida mais com o aspecto de inovação em negócios do que de serviços e produtos, que também é um lado super interessante de aplicação do design de serviço, né? É uma coisa mais envolvida com decisões que estão além da execução de um produto, que estão mais envolvidos com a estratégia de uma empresa do que com o que vai ser distribuído de fato. Eu originalmente morava no Rio, recebi essa proposta para ir trabalhar lá e achei que uma oportunidade que não poderia ser passada, então é meio que como eu cheguei aqui hoje. Não sei mais o que falar, acho que é isso. Bacana. Carol, a tua formação? Eu sou formada em design pela PUC-Rio e durante a minha jornada na universidade eu meio que descobri o design de serviço. A PUC tem um currículo muito baseado em projeto e você acaba meio que absorvendo isso meio que sem querer. Eu fui achando cada vez mais interessante estar do lado pensante do que do lado executor das coisas, e acho que foi meio como que a minha carreira mudou de design gráfico de agência para designer de serviços e inovação. Legal, bacana. Luísa? Oi, boa noite, todo mundo. Eu estou aqui em Lisboa, Portugal. Cheguei aqui também para estudar, a princípio, não vim com uma proposta nem nada. Eu tenho um background de design de equipamento. Aqui chama design de equipamento, mas é design de produtos, desenho industrial. E aí eu vim para cá numa fase assim que eu estava meio que mudando, né? Trabalhei muitos anos com design de produto e comecei, assim como a Carol, comecei a me ver mais me interessando pela parte estratégica, pensante, do que pela parte de execução, né? Que era o que eu fazia muito. E comecei a fazer o curso de Design Thinking, a entrar em alguns projetos, e foi bem na fase que eu estava vindo para cá. Então, eu vim para cá meio que num momento de transição de carreira. Eu vim fazer um curso de pós-graduação na Universidade de Lisboa, e há uns 2 anos eu estou aqui. Vai fazer 1 ano agora que eu trabalho na Innovation Makers como UX e Service Design. Na verdade, lá, assim, é uma empresa de TI, de soluções tecnológicas para serviços financeiros. Então, tem muito foco em UX, mas como eles precisavam também desse perfil do service para trazer uma visão mais holística, né? Tanto para a parte dos projetos tecnológicos, quanto para a organização interna da empresa que está passando por essa mudança. Então, eu fico aí nessas 2 frentes de trabalho. E aí, aqui também em Portugal, eu com mais 2 colegas fazemos parte da Service Design Network Portugal. E é isso. Legal, bacana. Duda? Meu nome é Duda, como o Rafael já disse. Eu estou baseada em Toronto e eu trabalho como Service Interaction Design Lead na Fjord há um tempinho. E a minha formação, na verdade, começou como gráfico. Eu vim na mesma escola que a Luísa. Acho que tinham 2 frentes de formação, que era design de produto e gráfico. Eu estava mais no gráfico, explorando um pouco como que o gráfico poderia atuar no mundo. Eu acabei indo um pouquinho mais para o mundo digital. E, como vocês todos sabem, antigamente não existia UI, UX, era web designer ou qualquer coisa que você faz na tela. Então, você começa a crescer organicamente e pegar responsabilidades e ver o quanto que você, de fato, o seu trabalho tem impacto, não só em deixar as coisas mais bonitas, mas também funcionalmente falando. E foi bem na época que os sites estavam estavam mudando para ser simplesmente um site para mostrar coleção, principalmente de moda, para começar a ser o e-commerce. E aí, quando essa mudança aconteceu, foi quando eu entendi que
o que eu estava fazendo tinha outras implicações, como o suporte ao cliente, como que a entrega vai acontecer, será que a experiência que a gente está criando aqui está sendo passada, os princípios da experiência que a gente está criando aqui na tela estão sendo passados para os outros serviços que vão suportar. Dito isso, foi quando eu entendi que eu precisava de mais, e felizmente eu encontrei a Livework e comecei a trabalhar por um ano para aprofundar um pouquinho mais o que seria design de serviços. E na época, se eu não me engano, era 2013, não existia tanta oportunidade ou o que a gente chamava de design de serviço. Então foi uma ótima escola para mim para aprender, mas como que eu conseguia juntar a parte, eu não diria de execução, mas é como que você consegue tangibilizar a estratégia, mas também a criar a estratégia. E com isso, cheguei num ponto que também eu precisava crescer mais, e acabou que essa mudança me levou para a Fjord, muito porque eu acreditava que faltava um lado de negócio, e a Fjord, por estar dentro da Accenture, ela consegue ter esse ponto de contato, que é trazer a noção de negócio, mas também conseguir entregar um projeto ponto a ponto, então desde a experiência, desde a estratégia até a operação, e sustentar essa operação com o cliente. E eu estou em Toronto há 2 anos, eu fui transferida de São Paulo para Toronto, e tem sido interessante que eu acredito que como a minha vida toda foi mais focada não no meio digital, mas começou no meio digital, principalmente como desenhando experiências digitais, acabou que o meu foco aqui no Canadá tem sido muito em como aplicar design de serviços em transformações digitais. Que você tem uma grande quantidade é complexo, porque você não só envolve o que você pode entregar para o cliente, e aí sendo o cliente, desculpa, o stakeholder, sendo ele interno ou externo, mas você tem que entender também qual é a consequência e as implicações de cada uma dessas decisões. Então você precisa, de fato, trabalhar com times multidisciplinares, áreas diversas, para conseguir chegar numa solução que é sustentável e, de fato, traga eficiência que a transformação digital fala tanto sobre. Sim. Bacana. Carol, Massá. Olá, pessoal. Vai ser engraçado, 2 Carols. Vai. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. É um prazer poder me conectar com a comunidade. Acho que todas nós aqui, nós 4, sabemos o quanto é difícil estar longe de todo mundo. Então, eu queria agradecer aí por essa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre vocês. E falar um pouco sobre a minha jornada, né? E, na verdade, atualmente, eu sou designer de serviço na Harmonic Design. Nós somos um estúdio, tipo um design studio boutique em Atlanta, na Geórgia, Estados Unidos. E eu já estou fazendo esse trabalho há 2 anos, mas me encontro nos Estados Unidos há 6 anos. E meu trajeto até aqui foi basicamente experimentando tudo que eu podia e galgando. Eu comecei em moda, depois passei para web, depois fui para gráfico, fiz branding, fiz publicidade também, e sempre andava muito frustrada, tentando encontrar uma maneira de expressar as ideias que eu tinha em relação à parte de coreografar, né? Eu acho que coreografar é uma palavra tão importante na nossa profissão, de coreografar como é que as coisas poderiam ser melhores. E aí eu me encontrei numa oportunidade de voltar a estudar aqui nos Estados Unidos, então eu vim para Savannah e tirei um mestrado em Design Management, que era, na época, quando eu soube, eu não sabia exatamente o que era, e acho que até hoje, assim, a gente ainda está no início dessa maturidade no mercado acadêmico, mas enfim. É uma combinação de business strategy com design thinking, e não, era a palavra da hora, né, trendy, e aí me enfiei nesse universo e acabei conhecendo as metodologias de design de serviços dentro da faculdade também, com a Carol, e acabei trabalhando com a parte de consultoria também, com a Clarissa Biocchini, no Rio, fizemos alguns projetos lá com essas metodologias, e acabei recebendo uma proposta de trabalho em Atlanta, e me mudei faz 3 anos e meio,
Primeiramente, trabalhei numa management consultancy que era mais voltada, basicamente parecida com o modelo de negócio da Accenture, como a Duda falou. E, enfim, durante o processo, foi um processo bem interessante de estar dentro de uma empresa dentro de uma subempresa dentro de uma empresa. E aí, felizmente, eu me encontrei com o Patrick Quattlebaum, que é para mim, é um dos grandes mentores para mim nessa minha jornada. E aí acabou dando as coisas certas e tenho trabalhado com ele na Harmonic, que é a empresa dele. E nesses últimos 2 anos a gente faz basicamente trabalhos, o meu portfólio é mais voltado para empresas de médio a grande porte, não só em Atlanta, mas no território americano. E também faço parte esse ano eu estou gerenciando os eventos também da Service Design Network em Atlanta. E nós temos um capítulo muito legal também, muito multicultural. Atlanta é uma cidade que me surpreendeu bastante, é muito multicultural, tem qualidade, pessoas de ótimas qualidades profissionais, e é isso, e vamos seguindo aí. Legal, bacana. Queria, de novo, né, reforçar o agradecimento de ter a presença de todos vocês, e queria começar pelo começo, assim, tipo, vocês deram uma pincelada, assim, mas sempre que a gente pensa, né, tipo, profissionalmente ir trabalhar fora do país, talvez grande parte da ênfase, né, do foco esteja no profissional, no trabalho. Vi ali algumas perguntas, né, tipo, como que surgiu essa oportunidade e tal, mas queria que vocês contassem um pouquinho de como foi essa transição, assim, tipo, o começo, né, tipo, vou morar fora do país, vou para Atlanta. O quanto tu já conhecia de Atlanta antes de te mudar, como foi, a Duda comentava antes ali, da gente começar o evento oficialmente, esse período, né, de adaptação, o início, a cidade, as pessoas, a rotina. Eu costumo brincar, né, tipo, localizar um dentista, um cabeleireiro, um barbeiro, tem todo esse processo também, né, que a gente, vai pensando só no trabalho, mas e o resto, né, como que é, antes de trabalhar, viver fora do país? Isso fica uma pergunta aberta, assim, para vocês. Gostaria de ouvir a opinião de vocês aí a respeito disso aí. Posso começar? Opa. Vai, Duda. Não, fica à vontade. Assim, pelo menos para mim, você acha que parece que todo planejamento que você faz não é o suficiente, ponto. Eu lembro de, não, vou fazer aula de, eu já sabia que eu ia me mudar 6 meses antes de eu me mudar, porque tinha que ter todo o processo burocrático interno de fazer transferência. Então eu falei, eu vou agora fazer o quê? Aula de inglês, para o quê? Chegar lá de boa, falando tudo que eu consigo falar. Mas aí acontece que coisas que você não é visível, é que tem um emocional por trás de sempre quando você faz o trabalho, você articula seu racional. Então, qualquer coisa que acontece, um dia ruim, a pessoa não segurou a porta para você porque é uma outra cultura e você está acostumado às pessoas segurarem a porta para você, sair no elevador, essas coisas te derruba facilmente. Então, eu tenho até um post-it aqui que, assim, não importa quão bom você é, quão preparado, você não tem controle sobre tudo. Então, isso para mim foi um ótimo aprendizado. E até hoje eu corto meu cabelo no Brasil, eu não corto aqui, porque eu não assim, considerando isso. Mas, perdão, continue. Não, eu ia falar que eu achei interessante a coisa de você ter entrado na aula de inglês, porque eu fiz a mesma coisa quando eu recebi a proposta, não em inglês, mas eu recebi a proposta para ir trabalhar lá e eles falam holandês na Antuérpia. E aí eu pensei, eu vou fazer agora. Mas é o mesmo fenômeno que você também, acaba que... Bom, na verdade, a princípio eu ia ter 4 meses para me mudar, do momento que eu aceitei a proposta até eu ir, mas acabou demorando 8 meses. Não aprendi holandês. Até hoje não? Até hoje não?
Ah, eu sei algumas coisinhas, assim, mas nada demais. Assim, não dá pra sobreviver. A minha sorte é que lá todo mundo fala inglês mesmo, e aí eu me comunico dessa maneira. Mas isso que você falou é muito verdade, cara, que é muito difícil você se preparar para todas as coisas, e eu também continuo cortando cabelo aqui no Brasil. Eu já me mudei no Brasil e fora, né? Já morei fora, morei em várias cidades no Brasil, mas, por exemplo, aqui no Brasil, quando eu morei no Rio de Janeiro também, então a receptividade do carioca é sensacional, né? Tipo, tu chega um dia, 2, 3 no trabalho, parece estar trabalhando há 20 anos com aquelas pessoas, tal, almoço e etc. Como foi isso daí para vocês quando vocês chegaram aí, tipo, os colegas, receptividade, esse ambiente de trabalho, assim, como é isso, Carol? Eu não entendi. É Carol eu ou Carol Menezes? Não, tanto faz. Vou chamar de Menezes e Massá, então, acho que fica mais fácil. Não vai. Não bater cabeça. É um assunto muito interessante, né? Porque concordo com vocês, é uma coisa que não é esperada. Principalmente, eu acho que quando você entra no meio acadêmico, quando você vem para estudar, a mentalidade é um pouquinho diferente, acredito, quando você vem para uma oferta de emprego, pelo menos eu falo da minha perspectiva aqui nos Estados Unidos. Porque todo mundo no meio acadêmico está tentando se encontrar e está tentando achar um meio de ter uma certa... um certo sucesso, né, profissional. Então, o campo que eu entrei, eu encontrei essa afinidade, né, e apesar da própria faculdade ser também bastante multicultural, né, a gente com certeza vê a rotina, né, os feriados que são diferentes, mas todo mundo também na cidade onde eu morei, inicialmente em Savannah, era uma cidade pequena, então tinha aquele um pouco mais do aconchego, e aqui a Geórgia em si, o estado da Geórgia é southern, né? Então eles falam que tem uma certa hospitalidade, assim, de aconchego que não se compara com o aconchego brasileiro, mas a Atlanta, quando eu me mudei, eu realmente não sabia de nada, tanto que eu me mudei para morar no prédio onde era o meu primeiro trabalho, para vocês terem noção. Então, eu nem explorei muito, porque eu tinha, não fazia ideia, não tinha noção nenhuma da cidade e tal, e acabei deixando mesmo acontecer, à mercê do destino, literalmente, e vivendo todo dia, tentando focar, né, na vida profissional, que acabou sendo a prioridade, mas com certeza tendo imensas saudades, né? Luísa, para ti a barreira da língua foi menor, imagino, ou isso é pura lenda mesmo? Assim, eu acho que eu tô a mais fácil daqui, vamos dizer assim, né? A cultura é mais próxima, a língua é a mesma, que já facilita muito, mas assim, é a mesma, mas não é, entendeu? Hoje mesmo eu estava assistindo televisão aqui com a minha mãe, que está aqui me visitando, mas eu estava assistindo televisão com a minha mãe, uma olhava para a cara do outro e falava, não entendi nada, não entendi nada. E é português, então às vezes eu brinco, falo, nossa, acho que se fosse inglês eu ia entender melhor. Porque, assim, aqui eles falam que a gente fala brasileiro, né? Não é português, é brasileiro. E às vezes dá aquela, tipo, não, é português, mas às vezes também a gente fala que é muito diferente. Então, tem os desafios do dia a dia, tem a cultura que tem muitas diferenças, assim, das mínimas coisas, né? Como as meninas estavam falando, né? Onde corta o cabelo? Né? Eu quero comprar tal produto. Não é na farmácia, não é na farmácia. Gente, farmácia aqui não tem nada, sabe? Então, tipo, tem várias coisas que você tem que descobrir como funciona do zero. Assim, é no mercado, é na farmácia, com quem eu falo, né? Preciso ver um negócio no meu dente. Ih, não conheço ninguém. Não conheço ninguém, nem que conheça alguém. Então, tipo, é como se desse um restart em tudo que você conhece na sua vida. E é isso, assim, é um aprendizado diário também. Eu acho que eu tô aqui há 2 anos, mas dizem que é no terceiro. É no terceiro que a gente se assenta. Vamos ver. Acho que tem sempre muito, muito que aprender. Mas, assim, aqui, por exemplo,
tem umas vantagens, né? Muito tempo de sol, Lisboa é super ensolarado, céu azul, tem muito, come-se bem, também tem uma alimentação assim, que naquela comida tão diferente da nossa, na fast food e tudo mais. Então tem assim, essas aproximações também que tornam a coisa um pouco mais aconchegante, assim. Bacana. Quando a gente olha essa adaptação, né, pessoal nas cidades onde vocês se instalaram, isso em paralelo também está acontecendo a adaptação profissional, né, na empresa, e aí começa, né, estão lá trabalhando e tal, então, até conectando aqui com uma das perguntas que o pessoal fez, pesquisas com usuários, com stakeholders, vocês sentiram muita diferença? Isso, tipo, pô, foi uma barreira? O nosso jeitinho brasileiro de chegar nas pessoas ajudou, não ajuda? Como é isso no dia a dia de vocês, assim, já entrando um pouco mais na adaptação de vocês ao trabalho como service designer no exterior? Olha, eu acho que a minha experiência é um pouco particular nesse sentido, porque a empresa que eu trabalho, ela é global. Então, e não é tipo assim, a gente tem clientes globais. As pessoas que trabalham lá são de todos os lugares do mundo. Então, a gente tem, acho que 17 nacionalidades diferentes na empresa. É uma empresa de 30 pessoas, então você imagina o quanto isso é significativo. Diverso, né? Diverso. Por um lado, isso foi incrível, porque todo mundo meio que está na mesma situação que você. Então, todo mundo está num lugar diferente, numa cidade diferente, numa cultura diferente, e aí você acaba se aproximando. Eu, obviamente, meus únicos amigos são meus colegas, né? Porque, enfim, todo mundo está na mesma situação, então você acaba tendo aquele relacionamento um pouco mais tóxico ali, de ficar todo mundo andando junto sempre. Mas, ao mesmo tempo, é muito interessante, porque você acaba sendo exposto a maneiras diferentes de fazer as coisas, especialmente pelo lado profissional. Então, assim, é muito diferente quando você trabalha com um cliente, sei lá, alemão, do que quando você trabalha com um cliente americano. Eles esperam um tipo que você se porte de uma maneira diferente, eles têm maneiras diferentes de comunicar. Mas eu acho que, pelo viés da entrega, ou seja, da essência do trabalho, do que você vai fazer, produzir, entregar para o seu cliente, depende menos da cultura e mais de você, enquanto profissional, do escopo do projeto, sabe? Então, assim, se o escopo é X e você é um profissional que consegue entregar X, você vai entregar aquilo. Isso, para mim, pelo menos, eu sinto que varia um pouco menos. É mais de acordo com o projeto do que de onde é o cliente. Eu posso comentar um pouco, muito porque um dos motivos que eu escolhi estar aqui em Toronto foi porque é um país que foi criado por imigração. Então, aqui, pelo menos em Toronto, mais da metade da população é imigrante. E quando a gente fala imigrante, é imigrante, não primeira geração de imigrante. Se não nasceram no Canadá, vieram todo mundo, entraram no avião e chegaram aqui. Então, nesse sentido, tem uma diversidade muito grande e eu acredito que tem uma cultura mais perdoável para que você consiga navegar um pouquinho melhor nessas situações de workshop ou até de como você comunica. Mas a diferença que eu vejo é que quando você trabalha com empresas que são 100% canadenses, então você está lidando com pessoas canadenses, o tipo de comunicação muda um pouco, porque a referência deles de o que é ser educada, que é engraçado, porque todo mundo acha que canadense é super educado, né, porque fala obrigada, desculpa para tudo que você faz, é diferente, porque você começa a entender entre as linhas que a educação não é porque eles realmente, de fato, se importam, é uma coisa quase que natural deles, automática. Eles não pensam muito. Então, você começa a entender essas nuances de o que eles falam, o que eles querem dizer quando eles falam aquilo, porque eles não vão falar na sua cara. E a gente vem de uma cultura que é muito, tipo, vai lá, fala, honesto, é uma honestidade até meio cruel, né? Tipo, você é ruim.
Eu lembro que nas reuniões de feedback, cara, isso tá ruim, cara, vamos conversar aqui, vamos fazer um plano aqui de melhoria. Aqui é bem, vamos lá, não sei, quem sabe, talvez. Não é que você esteja ruim, mas você não tá bem também. Aí começa a ficar, tipo, uma relação que talvez, às vezes, você tem que acelerar, a chegar no resultado, mas, ao mesmo tempo, você não pode respeitar a pessoa, então você fica nessa dança pra lá e pra cá, que ainda é uma coisa que eu ainda tô me adaptando. E eu deixo bem claro para as pessoas que trabalham comigo, cara, como eu posso fazer isso, sabe? Porque às vezes é uma mudança de palavra, é uma escolha de palavra, é colocar uma palavra, é tipo, como que você faz a pergunta, é diminuir a frase. São umas coisas que assim, não é consciente pra gente, principalmente quando a gente não tem a língua a nosso favor. Porque não é a nossa primeira língua, a gente talvez saiba fazer em português, mas são camadas que você tem que começar a trabalhar e como a Luísa falou, todo dia é um aprendizado. Chega em casa, cabeça doendo, porque você não entende que é uma carga cognitiva que você está colocando ali para funcionar todo santo dia, que, cara, quem tem a língua ao favor deles, cara, não tem isso, sabe? É o trabalho, ponto. Nossa, é trabalho, mais a língua, mais, tipo, sabe, sobreviver. Sabe, tem tantas camadas que você tem que fazer, mas em termos culturais, eu me sinto muito abraçada aqui. Todo mundo junto, é Torre de Babel, total. Você vai, entra no metrô, um lendo em hebraico, um grupo de pessoas falando em chinês, você começa a entender, é tipo brincar de war, pensa, tipo assim, você começa a entender vários países que você nunca ouviu na vida, e aí você vai no Google, todo santo dia, eu lembro todo santo dia de ir no Google para entender onde esse país fica, meu Deus, é um país desse tamanho na África, assim, tá, é um país daquele tamanho na Ásia. Mas, em geral, em termos culturais, a adaptação tem sido, depende do cliente, se é um cliente que tem uma cultura bem canadense, ou é um cliente que é um pouquinho mais perdoável, porque tem muita diversidade dentro da empresa, então acaba que tem mais flexibilidade, mais tolerância, eu diria, para qualquer forma de comunicação que você tenha e estrutura que você já tenha estabelecido anteriormente com a sua própria língua. Aqui nos Estados Unidos é meio que ao contrário de tudo que vocês estão falando. Aqui é tudo by the book. Você tem que realmente se adaptar à forma como eles se vestem, como eles se falam. Não que vocês não façam isso, mas eu acredito que há uma exigência no mundo business, né? Porque aqui, time is money, né? Isso é literal aqui. Muitas pessoas falam isso, mas aqui eu sinto isso muito. Eu sinto que você tem que ser eficaz e eficiente no seu approach. Os minutos que você tem é para produzir, né? Os minutos de encontros que você vai ter com as pessoas, você coloca na planilha, sabe? Para trazer pessoas, trabalhando com empresas globais aqui, a gente, antes da pandemia, né, trazia as pessoas para os headquarters, e aí colocava na planilha quanto que iria custar isso, quanto iria custar a gente viajando para outros lugares, então, assim, tudo muito cronometrado, e o jeitinho brasileiro ajuda, porque a gente leva a vida numa boa, né, com humor, mas é frustrante, porque quando você se sente assim mais à vontade, você quer dar um pouco mais, às vezes pode até ser olhado como uma forma até de esnobar, né? Então pode cair para o lado negativo, infelizmente. Então, assim, você tem que ter muita malícia, muito cuidado, muito jogo de cintura, que eu acho que, né, essa é uma vantagem de ser brasileiro, né? Que a gente não desiste nunca, que a gente é persistente, que a gente é corajoso. Eu acho que o brasileiro tem muita coragem. Pessoas aqui no mundo do negócio, não é que eles não tenham, mas eles meio que aproximam, né, a negociação como se fosse algo preto no branco, né? E eu acho que há espaço para ser assim mais flexível, apesar de que o nosso campo do design ele é flexível, porque as empresas com que eu trabalho, elas já têm um nível de maturidade que aceita essa flexibilidade, porque a gente é bem seleto com que a gente trabalha, porque não é toda empresa. Entendeu? Aqui assim,
Eu acho que depende também, concordo com a Carol, que depende um pouco dos projetos e tudo, né? Mas lá onde eu trabalho, por exemplo, grande parte dos clientes, a maioria dos clientes nem são daqui, são de Angola, né? A gente trabalha muito com Angola. E aí também tem uma aproximação cultural, né? Mas que não é igual. Então, por exemplo, eu lembro que a primeira vez que eu fui lá não foi uma consultoria, foi tipo fazer um workshop dentro da empresa para ajudar algumas soluções e tal. Ficou um pouco isso, né? E agora? Como é que eu falo? O que que eu falo? Até onde, né? Como é que eu devo me comportar dentro de um banco? Tipo, tinha um monte ali de barreiras que você não sabe aonde você está chegando direito, como você tem que falar, um pouco essas questões culturais que a gente está trazendo. Só que assim, o brasileiro, aqui tem muito brasileiro, e muito mais do que eu tinha consciência, assim, quando eu cheguei aqui, foi surpreendente para mim que Portugal consome muito a cultura brasileira, entendeu? Então, assim, consome muito as novelas, as músicas, os vídeos no YouTube, o conhecimento, eles sabem muito da gente, convivem muito com a nossa cultura. Então, o brasileiro tem uma certa, já sabem como a gente é. Ah, mas brasileiro é assim, entendeu? Então, eu lembro quando eu fui para Angola, por exemplo, eu estava um pouco com essas questões, né? E falaram assim, todo mundo sabe como é brasileiro, o brasileiro é expansivo, vai, fala, e se fala besteira não tem problema, e se fala, porque a gente às vezes trata um pouco na informalidade, né? A gente tem um jeito assim mais descontraído que culturalmente aqui eles sabem que é o jeito do brasileiro, entendeu? Então, são coisas que a gente também tem que ir aprendendo, é super aceito, porque já é reconhecido, vamos dizer assim, e difundido quase, pelo menos aqui, mas que a gente vai percebendo que, né, assim, que não é o jeito, a cultura local. E também, por exemplo, aqui eu sinto que os portugueses são super críticos, né? Então, quando a gente lança, às vezes, uma pesquisa, né? Até com a SDN aconteceu isso, por exemplo. A gente está lançando uma pesquisa a nível nacional. Cara, assim, é minucioso, entendeu? Mas essa pergunta, o que você quis dizer com isso? Por que não reformularam de outro jeito? Esse gráfico que está com... Por que essa bolinha não está em cima da cidade, está do lado esquerdo? Tipo, mano, cuidado, tem que ser muito preciso. Então, assim, são essas dificuldades culturais que a gente vai tendo que aprender também. Então, faz parte. E quando a gente fala hoje de service design, né, como conceito, como né, metodologia, processo, enfim, aplicado às organizações, ainda no Brasil tem uma certa dificuldade aqui, né, temos várias pessoas aqui, comentei, né, tipo, a gente tá, pessoas do Brasil inteiro, o assunto tá super relevante, né, as pessoas estão se engajando cada vez mais, estão percebendo, né, a necessidade, a economia também está deixando de ser muito industrial para ser cada vez mais serviço, isso demanda também melhorias de processo de serviço e a utilização do design de serviço como prática, ferramenta, contribui positivamente para tudo isso. Mas ainda assim a gente tem muita dificuldade, né? Tem colegas aqui que trabalham em consultoria, então para aprender um projeto de service design, isso encontra muita resistência dentro das organizações. Como é isso na realidade de vocês hoje, né? A maturidade dos clientes hoje, tipo, pô, a Carol está nos Estados Unidos, né? Teve a oportunidade de estudar numa universidade lá, a gente tem o Maurício Mães como referência lá de Savannah, mas como é isso nos Estados Unidos, na Europa, a Duda lá em Toronto está dentro de uma grande organização, aí depois eu queria fazer uma conexão também com não só a venda, mas a implementação, mas nesse primeiro momento, né, falando um pouquinho sobre o processo de venda de projeto, a aceitação pelas empresas, como vocês veem esse processo aí fora? E que dica vocês dariam para os brasileiros também para acelerar, né, o processo de adoção do service design com clientes? Eu tenho uma opinião um pouco controversa, que é o nível de maturidade da indústria, ou seja, da perspectiva do cliente, ele continua não sendo fantástico dependendo de quem você está trabalhando. Explico.
A gente tem clientes do mais diversificado portfólio, de de empresas que são de tecnologia até empresas que é de produção de máquina para fazer papel. É tipo esse nível. Papeleira, assim. Então, assim, obviamente você não vai entrar com uma expectativa de que o cara que passou a vida inteira fazendo maquinário para papel saiba intrinsecamente o que é design thinking. E como funciona, e qual que é o processo, e nesse sentido, inclusive uma das ofertas que mais vende da nossa empresa é o próprio treinamento, né? A gente vai lá e ensina os caras a fazerem. Eu acho que isso é, hoje, o produto do portfólio da maior parte das consultorias que mais vende, principalmente para as corporações maiores, né? Que contratam muito, tipo, vem aqui treinar minha equipe para a gente aprender a fazer e não precisar mais contratar você. Foi mal, gente, o gato. Mas eu acho que se fala mais de design thinking, nesse sentido, sim. Na prática, talvez a maturidade não seja tão diferente assim, mas na teoria, eu acho que é muito mais popular. Então, assim, quando o cliente te aborda pedindo que você resolva determinado problema usando uma metodologia X, ele já tem alguma familiaridade com o que é esperado de output usando aquela metodologia, mesmo que não necessariamente ele saiba de cabeça o que fazer. Até porque senão ele não contrataria você para fazer. Pelo menos é isso que eu observo, assim, dos clientes. Depende muito de quem que é essa pessoa. Empresas de tecnologia, por exemplo, faz as coisas com o pé nas costas, as duas mãos amarradas, já conhece a empresa, já trabalha com 1 milhão de frameworks desde antes de Design Thinking, trabalha com Agile, trabalha com, sei lá, o elefante rosa, tem 1 milhão de nomes hoje. Então, nesse sentido, é sempre mais maduro. Eu acho que é mais dependente da indústria do que de onde você está no mundo, embora seja mais popular no exterior. Construindo em cima do que a Carol falou, a Menezes, eu acredito que tem uma mudança de linguagem que você usa e como que você vende. No Brasil, eu lembro que a gente tentava fazer muito, vender a teoria. E era muito rápido, difícil entrar nas empresas, porque quem é que quer apostar num risco, que é a inovação, sabe? Então, normalmente, a gente pegava muito projeto grande, de empresas grandes, que normalmente já são mais versadas em inovação e nas ferramentas de inovação. Então, o que a gente fazia muito, e aí continua fazendo também, é entrar nas empresas por projetos que a Accenture já tem. Então, você constrói a partir de um relacionamento que já é existente, isso é uma das formas que a gente entra. Então, você já tem a confiança do cliente, então, no próximo engajamento do cliente, cara, vamos tentar olhar isso de uma outra forma, vamos trazer o design. Então, começa uma introdução quase que incremental de design, junto com outras partes da empresa, que normalmente é vinculado com tecnologia, com seleção de ferramentas ou processos. Então, eu poderia falar todos os pilares aqui da Accenture, mas não vai fazer nenhuma diferença para vocês, mas imagina uma empresa grande que consegue entregar tudo. Então, você tem várias portas de entrada, porque você tem vários tipos de cliente. Pelo outro lado, se a gente entra com design primeiro, e depois vem todo mundo junto, ou de uma forma mais integrada, porque a primeira vez que você está trabalhando com aquele cliente, o que funciona muito é fazer com é o que a gente chama de Spark, que é uma entrada no cliente de um período muito pequeno, que você não só traz ele no processo, mas usa um desafio como base para você aplicar os métodos e fazer todo mundo participar ao mesmo tempo. Então, normalmente isso demora uns 2 meses, é um investimento super baixo, mas é uma porta de entrada para você. Então, ao invés de ficar falando sobre design de serviço de uma forma muito poliana, trazer de uma forma mais prática. Então, tipo prototyping over strategy, que aí tudo se encaixa. E no final você tem um protótipo que meio que amarra tudo junto. E aí isso vira uma evidência de valor que não só a gente pode entregar, mas pode entregar junto. Então, esses são os 2 pontos que eu vejo em termos de mercado.
E uma coisa que eu percebi aqui em Toronto, eu imagino que Canadá como um todo, é que o termo design de serviços não é muito utilizado. Eu acredito que ele dissolve um pouquinho em, ao invés de design de serviços, é desenhar para serviços, e aí você consegue, de fato, democratizar um pouquinho melhor e trazer mais pessoas para a conversa que não só designer. E aí começa uma democratização do design que não só também vive na nossa área de expertise, mas você consegue trazer cientista de dados, estatísticos, aí vira aquela festa que é bonita demais para mim, que eu adoro, que é todo mundo junto, bonitinho, para entregar uma coisa que é tipo, um valor único, sabe? Eu chamo de... É um collective agreement, tá todo mundo ali junto, cantando, dançando, e para entregar uma coisa que é comum a todo mundo, sabe? Então, para de ser separado por área e por unidade de negócio e volta para o cliente. E eu vejo isso muito em serviços públicos aqui no Canadá. Como tem uma movimentação muito grande de digitalizar muito das relações que o governo e as províncias têm com os cidadãos, você vai encontrar basicamente em todos os escritórios de governo, em todos os níveis, tanto provinciais quanto federais, um time de design que vai incluir todas as práticas de design que você possa imaginar e design de serviços quando a gente pensa em ferramentas. Então, em termos de maturidade de mercado, eu diria que a maturidade está mais em como a gente vende, que é mais esperto, do que necessariamente acesso à informação. Porque, como a Carol Massá falou, não existe academia para design de serviços. Tipo, a SCAD é uma das poucas que tem um curso, e muito porque o Maurício foi lá, sabe, e trouxe design de serviços que ele foi carregando nas costas por muito tempo. Mas design de serviços foi criado meio que na prática. Você vai construindo, então não tem, aprender fazendo. Então, para mim, o que foi o pulo do gato foi mais essa ideia de como vender de uma forma que é mais pragmática. 2, como é que a gente consegue ajustar o vocabulário para não parecer que é algo que é do outro mundo. 3, como a gente consegue democratizar a ponto de que isso não viva só no nossa bolha. Pode ser aplicado para outras pessoas e é algo que vai crescendo com todo mundo junto, ao invés de ser só em um campo de expertise. Legal, bacana, boa visão. Cada vez mais inclusivo, e eu acho que esse é o futuro mesmo. Acho que o próprio Maurício comentou, o curso que ele ministrou online esse ano, né, no começo do ano, ele tinha ministrado um semelhante na UFSC no final do ano passado, e ele fala que a disciplina, né, de design de serviço, ela é muito recente, assim, ela ainda está se consolidando até como forma, né, até onde vai, qual o seu campo de atuação, etc. E essa visão de democratizar e ser inclusivo é bem interessante mesmo. Carol, Luísa, Massá, né? Desculpa, Massá, gostaria de complementar? Vocês que estão aí em outras realidades, por exemplo, em Portugal, o nível de maturidade dos clientes hoje é tal que vocês conseguem ter, né, o design de serviço como parte do repertório de vocês e vender isso, ou também precisa... Não. Invejei muito a Duda agora, Duda. Sério, lindo. Pode conversar depois, já. Aqui é só o primeiro momento. Assim, a gente está até fazendo um estudo, que foi o estudo que eu comentei na pergunta anterior, a gente está fazendo um estudo aqui pela SDN para entender um pouco essa maturidade no mercado aqui em Portugal. Para tentar perceber um pouco como é que é a formação dessa mão de obra, né, onde ela está, de onde ela vem, qual é a experiência, e onde estão essas empresas que usam design de serviço. Aqui ainda é muito pouco, assim, muito pouco mesmo. Tem muita oportunidade, muito mercado assim na área tecnológica mesmo,
envolvendo UX e serviços, soluções digitais. Veio muita empresa para cá com a era das startups aqui na Europa, né? Teve muito investimento nas startups e a parte de transformação digital. Mas, assim, ainda é muito pequeno, né? O que, por um lado, é legal, porque, assim, está crescendo, né? Tem uma oportunidade grande de trabalho, a comunidade se conhece, tem as grandes empresas aqui, a Accenture está aqui, a Fjord ainda não, mas vamos ver. Mas tem empresas aqui legais que trabalham, né, com service, mas, assim, ainda é bem pouquinho, a maturidade ainda é pequena. Assim, para vocês terem uma ideia, eu sempre falo esse número porque é um pouco chocante, mas, assim, 99,9% das empresas aqui é de PME e acho que 96% é micro e pequeno. Então, aqui é tudo muito pequeno, entendeu? Assim, tem nos grandes centros, tem as empresas mais que estão passando por essa transformação, que estão começando a entender, que estão vendo as startups, que estão vendo as grandes chegarem. Mas, assim, é um processo bem inicial, né? Então, é um desafio, assim, é baby steps mesmo, como a Duda estava falando, sabe? Eu tenho esse desafio para vender para o meu cliente, porque ainda nem sabe o que é, e a gente tem que meio que explicar, de repente vender uma pesquisa ou alguma coisa assim, mas é difícil porque é tudo corrida, é tudo para ontem, enfim, né, às vezes o cliente não consegue entender a importância de botar aquilo no orçamento, no cronograma e etc. E dentro da empresa também, assim, imagina, eu, por exemplo, trabalho numa empresa de totalmente, quase que engenharia, de TI, né, que trabalha com, a gente tem que juntar o service com o agile, mas às vezes as pessoas não têm o modo de trabalhar, a mentalidade, e a gente tem que, vamos então tentar fazer isso aqui de uma maneira diferente, aí faz ali um protótipo, que é uma coisa que não é usual, entendeu? Então, aí mostrando que se fizer desse jeito, como foi, a gente chegou numa solução legal envolvendo fulano que normalmente nem dá ideia, nem participa, sabe? Então, assim, aqui eu diria que é um mercado iniciante em expansão. Sim, legal. Eu poder adicionar a minha Claro. perspectiva aqui, que eu acho que é um pouquinho diferente nos Estados Unidos. O que acontece aqui é o seguinte, tem uma salada mista. Você encontra uma variedade enorme de tamanhos de empresa, comparado com o que a Luísa acabou de falar, e há também uma certa, vamos dizer, o modo como a negociação acontece em relação aos processos, a vender trabalhos, né, é um pouco pautada no networking, quem você conhece, que conhece alguém, que indica alguém, e aí você eventualmente encaixa ou encontra essa cadeia de network, né, que você consegue marcar um café, uma reunião, um almoço, um jantar de negócios, ou eventos, né, antigamente, eventos que você ia ou faria, onde você consegue começar a ter essas conversas sobre o que você faz, o que outra pessoa faz, se tem um encaixe, né, se tem um match no tipo de abordagem. E na nossa empresa, na Harmonic Design, eu acho que eu até já falei isso hoje, a gente é muito cuidadoso como que a gente aborda o cliente, mas também como a gente lida com a linguagem do cliente, porque a gente não está fazendo um negócio pela gente. A gente está fazendo um negócio pelo cliente, pela organização deles. Então, a gente tenta adaptar a nossa linguagem para a linguagem deles. Então, não sei se é uma dica ou uma recomendação, nós tentamos muito, desde o primeiro momento, se adaptar muito rapidamente ao vocabulário deles, que eles colocam, se expõem, né, nas redes sociais, nos sites, e muitas das vezes teve uma proposta que não vingou,
mas a gente foi numa cadeia de fast food e fez a experiência drive-thru e contou para eles como é que foi a nossa experiência no drive-thru. E aí, na conversa, né, que a gente contou, que a gente fez esse safari, que a gente chama, né, Service Safari, que você se coloca no lugar de um customer e vai pela essa jornada, por essa experiência, eles viram, nossa, então vocês pensam assim? Ah, a gente nunca pensou desse jeito. Ah, então vamos conversar mais. Então, assim, tem é uma evolução de conversas, né, e de demonstrações de pontos de vista que eventualmente ou vingam, né, falam, ok, vamos assinar um contrato, né, e tem vários passos aqui, eu não sei como é que é nos outros países, mas aqui nos Estados Unidos a burocracia entra primeiro, então você passa todo por um processo de assinar NDA, né, assina um monte de coisa, e aí, eventualmente, você começa trabalhando. Já aconteceu da gente fazer um trabalho de 6 semanas e acabar por ali o relacionamento com o cliente, por inúmeras razões, né? Mas desde que eu entrei, a empresa é relativamente nova, nós só temos 2 anos e meio. Mas desde que eu entrei, a gente tem... o primeiro cliente ainda está com a gente, então a gente deve estar fazendo alguma coisa certa. Mas é muito assim, é muito galgando, né, essa variedade de mercado e de oportunidades, né? E saber balancear um pouco a linguagem que a gente expõe, né? Eu acho que a Duda também falou isso muito bem, o vocabulário da nossa metodologia acadêmica, que eu acho que ainda é muito forte, ninguém entende o que a gente fala, é uma coisa assim muito pesada, eu acho que a gente tem que ter consciência disso, mas também considerar a linguagem do cliente, então é transformar, colocar à disposição para eles, né, e dizer, olha, a gente está aqui para ajudar, como consultores a gente tem esse papel, né, e acho que também as pessoas internas que trabalham in-house, né, elas são parte da cultura, então elas têm essa vantagem de falar o vocabulário, né, agora, muitas das vezes o que acontece, agora até talvez entrando um pouco no que o Rafael tinha comentado, na parte de implementação falta um pouco essa tradução, né? A tradução dos insights ou dos encontros, ou a tradução da maneira como a gente faz visualmente, comunica as coisas, porque às vezes a gente pode produzir coisas muito complexas, então desconstruir esse vocabulário interno também pode ser um desafio. Eu queria pegar esse gancho, Massa, e falar um pouquinho agora sobre implementação, né? Tipo, processo de venda, tem né, venda, início, começa por um workshop, mas e o resultado disso que é produzido? Até tem uma pesquisa do próprio Maurício também, né, que fala sobre implementação de projetos de service design, tem uma taxa de implementação muito baixa. E como é isso para vocês, né? E também como vocês lidam com isso do ponto de vista da frustração, das emoções internas, né? Porque, tu vai lá, trabalha, engaja todo mundo, produz, né? A Duda comentou, tá todo mundo lá, cientista de dados, todo mundo trabalhando, produzindo um negócio bem bacana, e a implementação, o quanto a Accenture te ajuda, né? Porque esse mindset de consultoria mais pragmática, vamos dizer assim, né? Mais business consulting, é mais pragmático de implementação, mas também tem seus desafios. E como vocês vivem isso no dia a dia de vocês? Eu posso sortear alguém, assim, para falar? Eu acho que é melhor você sortear, porque aí dá um gatilho aí para quem... Não, é porque tinha uma sequência já, Menezes, Duda, Luiz e Amassada, aí tava seguindo, aí eu, tipo, não... Eu quis dar uma falar primeiro. Mas fique à vontade. Duda, tu que está junto com a Accenture, talvez seja bacana aí tu compartilhar um pouco dessa... Posso. Acredito que, assim, tem projetos que não vingam, porque aquele momento que você foi para o cliente não era o que ele queria, não foi a melhor forma ou abordagem, mas eu diria que como eu não me frustro, a forma com que eu não me frustro nesses projetos é que eu tento ao máximo possível estar em projetos que tenham uma grande chance de implementação, e quando eu digo grande chance de implementação, são projetos que têm algo a ver com transformação digital. E normalmente transformação digital significa que você vai ter que quebrar qualquer insight em coisas tangíveis, que sejam funcionalidades,
histórias, algo desse tipo, que depois fica muito mais fácil de você gerenciar e falar para o cliente que isso vai custar X, Y, Z, a gente vai fazer assim e criar um roadmap. O que eu acredito que é a vantagem de trabalhar nesses projetos, tá dentro de uma empresa que nem a Accenture, é que isso é quase que o feijão com arroz, né? Eles querem, já é esperado que de uma jornada saia um serviço, ou como diria o Maurício Manhães, o produto é um avatar do serviço, né? Então, você precisa, o produto ele tem que encapsular todas as ideias que a gente criou de serviço, e dali a gente começa a entender como que vai ser a operação, como que vai ser cada ponto de contato desse serviço, incluindo o produto. Então, essa virada que eu achei interessante, essa ponte entre o upstream e o downstream, que é de um conceito, dos princípios, da jornada, você conseguir já traduzir tudo isso em funcionalidades, é muito mais fácil de você falar com o cliente que isso vai custar X, Y, Z, e a gente pode começar aqui e não ali. Então, ter acesso a pessoas que são versadas não só em fazer essa tradução, mas também em criar essas abordagens que são mais ágeis, significa que a chance de converter os projetos que começaram como design de serviços bem pesado vão ser implementados. Eu acredito que é a grande mudança que eu vi quando eu trabalhava na Livework, por exemplo, que não tinha nenhuma parte da Livework que conseguiria implementar, muito porque era a natureza da empresa. Então, era uma empresa pequena, continua sendo pequena, mas que hoje em dia ela consegue passar de um ponto para outro. Na época que eu estava, ela não estava, era muito mais a estratégia, então ficava muito na teoria. Então, quando você vai para uma empresa que consegue já falar sobre implementação, fica muito mais fácil você conseguir ver a luz no fim do túnel que não acaba na jornada, não acaba no workshop, não acaba na blueprint. Você consegue, de fato, dar os passos para frente de uma forma mais prática, mais pragmática. Eu diria que o desafio é, de fato, ter essa colaboração, essa parceria com essa parte que consegue traduzir em funcionalidades, em o que, tipo, tá, e aí? Sabe, o que a Maria leva? Analisar o resultado do projeto, né? Exato, o que a Maria leva, sabe? Como que vai ser em termos de operação, o que a gente tem e o que não tem. Então, ter esses gaps de o que, quando, onde, quem, essa resposta para todas essas respostas, a resposta para todas essas perguntas, para mim faz muito de sentido, porque você consegue passar confiança de que a gente sabe o que a gente está fazendo, e que isso pode ser implementado XYZ, sabe, dessa forma. Então, esse pelo menos seria o meu ponto de vista na implementação. Mas eu já sofri frustrações por todos os lados, tá? De que morreu no workshop. Tinha que ter até só uns jargões, sabe? Tipo, morreu no workshop. Isso aí é clássico de inovação. Uma hashtag? Morreu no workshop. Morreu na jornada. Olha, isso aí é clássico. Não adianta, pode ser bonita, mas morre às vezes. Morre. Brincadeiras à parte. Passo a palavra para perguntar aqui a Massá, porque ela está sempre no final, eu vou bagunçar aqui a ordem. O evento é de vocês. Obrigada, Duda. Eu queria complementar, trazendo uma perspectiva talvez complementar ou adversa, vamos ver. A parte de implementação no tipo de trabalho que eu faço na Harmonic nos Estados Unidos com os nossos clientes, a gente já assume que vai ter algum tipo de reorganização na empresa, reestruturação na empresa. Porque como a gente está lidando com projetos, muitas das vezes, transformacionais, ou de inovação, ou até de readaptação, né, de optimização, os tipos de requerimentos, e eu acho que a palavra que a Duda estava usando era funcionalidades, requerimentos e funcionalidades, eu acho que eles são a mesma coisa, a gente quer dizer a mesma coisa. Esses tipos de requerimentos de policies, né, de políticas internas, de tecnologia que a gente vai identificar
quando nós começamos o trabalho, já assume que há uma mudança na estrutura da organização. Então, muitas das vezes, o cliente realmente, num workshop, se liga que isso vai acontecer e fala, não, peraí, vamos pausar esse projeto e vamos repensar exatamente o que a gente pode fazer pelo budget que a gente tem, né? Vamos ver o que dá para fazer. E uma outra coisa que eu acho que é muito importante, pelo menos no meu papel como consultora, né, não é chegar e dizer vamos lhe entregar certos outputs, né? O nosso maior sucesso é quando a gente traz o cliente para esse time híbrido e a gente faz todo um trabalho de mentoring, né? De mentor, de buddies, né? E eles, na maioria das vezes, quando tem sucesso de implementação, é que eles tomaram a rédea e implementaram o que a gente ensinou a eles, né? Óbvio que tem desafios. Muitas das vezes o que a gente produz é tipo uma arquitetura de informação, né? Que eu acho que é outra parte no design de serviço que ainda não é muito explorada, mas no Harmonic eu acho que a gente trabalha essa arquitetura que é muito complexa, né? Então, para os clientes entenderem isso, eles têm que fazer junto, porque eles é que vão manter isso depois. Então, se você não abre um espaço, né, para esse modelo de simbiose, né, que possa chamar orgânico, que a pessoa acompanha o trabalho, lidera os workshops, lidera a síntese dos dados, né, essa implementação vai ser muito difícil. E eu acho que ainda há um grande caminho pela frente aí. Eu concordo plenamente que até a parte de UX design, né, aqui nos Estados Unidos, se encontra nesse meio que não é, nesse chove que não molha, porque eles estão tipo clashing com o pessoal da ágil, da metodologia ágil, que não deveria de acontecer, né, deveria de ser uma coisa que a estrutura ajude a você colaborar e executar em conjunto, mas há essa rivalidade que eu não entendo, porque, sinceramente, na maior inocência aqui, de você, não, mas isso aqui é o IT que faz. O IT vai desenvolver e depois falar com o design. O design entra como tipo um esmalte por cima, né? Um layout que entra aqui bonitinho e vamos seguir em frente, né? Eu achei muito bom o ponto que a Carol falou, que é a propriedade. Quando você passa o ownership do projeto para o cliente, como eu falei, traz ele para o processo, isso faz muita diferença, porque não é você falando para ele, você é só um mensageiro, você facilita. Então, aí, o que conecta muito com um ponto que você trouxe também, Rafael, lá no começo, quando você falou, cara, a gente age como facilitador. Você, tipo, don't shoot the messenger. Eu só tô aqui para facilitar. Não me culpa, mas, de fato, quando eles começam a entender responsabilidade e tomar responsabilidade no processo, é provado, sim, de fato, eu concordo com a Carol, que a implementação tem muito mais chances de sucesso. Ou pelo menos eles sabem o que eles estão se metendo e pelo menos eles tomam uma decisão mais informada do que simplesmente... Exato, tem consciência do impacto. Não sabia que tinha que mudar processo interno. Não sabia que tinha mudança de governança aqui, sabe? Tinha change management. Isso aí é clássico também. Desculpa, a minha internet acho que deu um leve... Não, mas estamos te ouvindo bem. Estamos te ouvindo bem. Mas está me ouvindo agora. Ok. Então. Deu para te ouvir perfeito. Não te preocupe. O que não é um problema exclusivo nosso, né? Universal, então. Oscilações no upload é universal. Meninas, Luísa Menezes, deixo vocês à vontade para contribuir. Eu concordo absolutamente com tudo que foi dito até agora. Eu tenho observado, inclusive, uma coisa que a Duda comentou, que se amarra um pouco com aquela coisa de achar oportunidades, uma vez que você começa a identificar gaps no processo do cliente ou no tipo de serviço que ele está oferecendo atualmente, que eu acho que vem de uma relação mais a longo prazo. É muito difícil você conseguir projetos que são completamente tangíveis de primeira com o cliente. Ele não conhece você, ele não tem confiança em você ainda, não sabe... Tem aquele estranhamento que é normal, você vai deixar uma pessoa estranha entrar na sua casa, te dizer que é para você tirar o sofá do lugar onde ele está e botar em outro lugar, é perfeitamente normal. E que a coisa da tangibilização ou do morrer no workshop
A diferença é exatamente isso que foi comentado, acho que pela Carol, que é de ownership mesmo, que é quando o cliente passa a te enxergar como uma pessoa que está ali para dar suporte a você e não para fazer o trabalho por você. Que é uma coisa comum de ser o seu primeiro contato com o cliente, sabe? O cara paga e fala assim, vem aqui e faz para mim, só que você, como consultor, tem um escopo, um alcance limitado do que é possível você fazer. A partir de um certo momento, ou o cliente pega da tua mão e leva para frente, ou morre no workshop, é isso que acontece. A nossa empresa está um pouco mais pendendo para o lado estratégico da coisa do que para esses projetos um pouco mais tangíveis, embora a gente tenha feito alguns projetos de go-to-market. Eu agora, por exemplo, estou envolvida num projeto de go-to-market que está sendo super bem sucedido justamente por isso, porque o cliente, tipo, entendeu que, cara, é o meu produto, é a minha empresa, são os meus clientes, e eu que tenho que ir ali junto com você. Quando você vai fazer entrevista com o teu usuário, eu quero assistir, e eu quero perguntar também, e eu não quero que você desenhe a jornada e depois me entregue, eu quero ir lá e botar o post-it na parede também, porque sou eu que vou vender esse negócio. Então, isso é o que faz completamente a diferença entre a coisa ir para frente ou não. E isso é cultural, né? Ou seja, depende de onde... Completamente. Esse engajamento, né, do cliente, acho que independe, inclusive se é projeto de service, de UX, de transformação digital ou de qualquer outra coisa, né? Quando o cliente é parte desde o início do processo, acho que isso tem grande influência também. Cara, eu tive projetos incríveis, assim, de tipo assim, vou dar um exemplo, a Sua Sport, que é aquela empresa que faz manuseamento de bagagem no aeroporto, botou um investimento enorme, falou, vamos fazer uma aceleradora, todo mundo aceleradora é o unicórnio do service design, né? Vamos fazer uma aceleradora, qualquer um da empresa pode se inscrever, aí começa o primeiro problema, qualquer um da empresa pode se inscrever. E aí, geralmente, o que acontece é que o cara que está mais no topo tem medo de se envolver com o negócio, largar o job dele e perder o emprego, não quer fazer. E aí, a pessoa que é mais nova quer fazer, está com fome de crescer na empresa, de fazer um negócio, se destacar e ganhar aquela promoção, mas não é levada a sério pelo upper management, que é quem está pagando o negócio. Sim. E aí, cara, foi a coisa mais triste do mundo, porque tinha um grupo de... eram uns meninos que trabalhavam no balcão de atendimento, que estavam fazendo mestrado em management e chegaram com uma ideia incrível, automatizar um de processo para eles, baratear custo de operação, ia diminuir tempo de atraso entre um voo e outro. É incrível. Agora, quer que, mas não vamos botar mais dinheiro para você fazer pesquisa, não, você tem que se virar aí com o seu tempo, aí, porra, o cara ia ter que sair do emprego dele para fazer uma pesquisa, para voltar para a empresa que demitiu ele, porque ele não tinha tempo de fazer a pesquisa, para um projeto que ele estava fazendo para a empresa dele, sabe assim? Tipo... Sim, a lógica, por definição, já está errado, né? Por definição... Não é um projeto, cara, era um projeto super legal, super completo, os caras fizeram a imersão inteira e não receberam o funding para dar prosseguimento, para não ter... Enfim, não internalizaram a parada, sabe? Então, foi assim, se você quiser fazer, faz aí. Eu espero que eles façam uma startup só deles, porque quem está perdendo é a Sua Sport, honestamente. Nós todos adoramos a Sua Sport. Um disclaimer. Não, brincadeira. Luísa? Então, eu estou aqui com uma perspectiva um pouco diferente, né? Porque eu não trabalho com consultoria, né? Já fiz alguns projetos e passei por isso, exatamente o que os meninos estão falando. Mas agora eu estou um pouco na outra ponta, quer dizer, o meu problema é um pouco o contrário, por incrível que pareça. Eu estou na implementação e eu quero que volte um pouquinho. É o que a Carol falou, né? Tipo, essa coisa do agile com service, então, tipo, eu tô no meio do furacão e é tipo, vamos lançar uma funcionalidade para a semana passada e o que dá para fazer, o que já tem no sistema, o que eu posso fazer já. E eu sou a pessoa que tem que falar, calma aí, a gente sabe se isso é importante, né? O utilizador quer, mas como é que é esse desenho? Que serviços
mas eles têm suporte para isso. Então, assim, eu estou na parte de trazer um pouco da pesquisa, do processo, para a implementação, entendeu? E eu concordo muito com a Carol, não vejo por que essa disputa entre o service, ou o UX, ou o que for, ou o design e o agile. Pelo contrário, eu acho que hoje em dia eu vejo muito, pelo menos na parte digital, da transformação digital e tal, eu vejo o agile muito como complementação, né, do serviço, assim. É ele que bota para rodar, entendeu? Mas bota para rodar como, né? A gente traz um pouco esse olhar um pouco mais holístico, mais do usuário, enfim, que às vezes não está na parte da engenharia. Então eu acho que é isso, assim, né? Às vezes para o service falta implementação, mas às vezes para a implementação também falta o service, assim. Pré-service. Exatamente. Meninas, né, a gente poderia ficar aqui conversando a noite inteira, mas temos fusos horários diferentes, tem algumas pessoas que já estão, né, no adiantar da hora. Para encerrar, eu queria que vocês, né, dessem uma dica para as pessoas aí, tipo, uma de cada, assim, uma dica dessa transição. Tipo, eu quero me aventurar fora do país, tal, qual dica vocês dariam? Pode ser pessoal ou profissional. E também abro aí para os agradecimentos finais de vocês, as últimas mensagens. Começa pela Luísa agora, então, para bagunçar a ordem da Duda. Então, eu acho que depende muito, né, do momento de cada um, da experiência de cada um. Acho que uma coisa é você ir com o trabalho pronto, outra coisa é você ir sozinha, com família. Então, acho que tem, né, cada caso é um caso. Inclusive, se alguém quiser conversar e perguntar, mandar perguntas, a gente pode trocar uma ideia, mas no meu caso, eu vim para cá sozinha para estudar, sem trabalho, o trabalho eu consegui aqui, né? Então, a dica que eu dou hoje, que foi um grande aprendizado para mim, pelo menos eu que estava nessa transição de carreira também, né, vindo muito do produto para o service, para o UX, enfim, eu tive que me adaptar um pouco à realidade daqui. E uma coisa que eu aprendi muito foi, cara, fazer o máximo de entrevistas possíveis, falar com o máximo de pessoas possíveis, refazer meu portfólio 350 mil vezes cada hora com um tipo de abordagem diferente, sabe, com um tipo de linguagem diferente. Refiz o meu currículo 3.000 vezes, porque você vai entendendo o que o mercado quer, como é que as pessoas se comunicam, entendeu? Porque quando você foi naquela entrevista e perguntaram aquilo que você não soube responder, e que você acha que, então tá, agora a partir de agora eu sei que, pelo menos aqui, isso é importante, falar sobre isso, né? Então, a minha sugestão é essa, assim, de falar com o máximo de pessoas possíveis. E é isso, queria muito agradecer, fico à disposição para quem quiser entrar em contato comigo, trocar ideia, enfim, fazer uma rede de contato que for. E queria agradecer aqui o convite, a participação das pessoas todas até agora. E a conversa com essa mulherada aí, incrível pelo mundo. E o Rafael aqui também guiando a gente. Obrigada, Rafael. E é isso. A gente que agradece a disponibilidade de vocês. Massa, palavra contigo. A Luísa falou tão bem que fica difícil até seguir as palavras, articulou muito bem. Eu acho que, em termos de dica, se você tem um espírito aventureiro e quer lidar com complexidade e tem a possibilidade, né, de se arriscar, vale muito a pena, porque a satisfação profissional é muito grande, né? E é um caminho que cada um tem que decidir por si mesmo. Não tem como a gente dizer, vai, né? A oportunidade vai passar, ou essa oportunidade é incrível. É muito da realização profissional. E também me coloco à disposição, podem me adicionar no LinkedIn,
Nome Carol Massar, simples assim. E agradecer também, foi muito boa essa troca. Queria que fosse uma coisa assim também mais recorrente, né? Mas, enfim, temos nossas vidas, nossos desafios, a pandemia. Então, temos que ser humanos também, né? Nós não somos super-humanos, né? A gente tem que lembrar disso também. E é isso. Qualquer coisa também, tô aqui. Legal, obrigado. Duda? Ufa, o botão do mudo não é muito meu amigo. Eu fico nesse meio tempo aí que demora na minha cabeça 5 minutos, e não 3 segundos. Minha dica, eu acho que junto com o que a Luísa falou, que é iterar quantas vezes puder, quem você é e como que você se adapta, com certeza. Você tem que saber qual é o seu momento de vida, porque não é fácil, como eu falei, é quase que é um esforço que você não considera no seu dia a dia para você fazer o seu trabalho acontecer. E acho que o 3 é usar a cara de pau que a gente tem como brasileiro, porque, de verdade, se tem uma coisa que eu entendi em ser imigrante, é que você já tem uma resiliência que é acima de todo mundo. Então, acontece um problema, cara, você vai tirar de letra. Então, usa isso a seu favor, sabe? Chegando aqui no Canadá, o que eu fui muito privilegiada de ter já um emprego quando eu cheguei aqui. Quando você anda por aí, você vê pessoas que são muito boas, que não conseguem um emprego à altura que eles tinham no Brasil. Muito porque existem algumas barreiras culturais, de adaptação cultural, que eles exigem, o que eles chamam aqui de experiência canadense. E isso te coloca num nível de posicionamento profissional muito mais abaixo do que você era no Brasil. Então, essa cara de pau que eu falo cara, fala pra você o quanto você quer, tipo, faz as contas, sabe? Faz o seu trabalho de casa de quanto que você merece, faz a conversão, faz tudo isso, porque pior que vai acontecer é a pessoa falar não. Mas o que eu acredito que uma coisa que acontece muito, e eu vi muitos imigrantes rolando aqui no Canadá com os imigrantes, é que a gente pega o que tem. E é isso, sabe? A gente se coloca muito numa posição de que a gente é muito grato por eles terem abraçado a gente, mas, cara, a gente é bom, a gente tá aqui, vamos fazer acontecer. Agora, ficar se diminuindo porque parece que tem uma questão de a síndrome do cachorro vira-lata, cara, não faz sentido, sabe? Então, aposta no melhor e vai entendendo e vai se adaptando, como a Luísa falou, vai adaptando o seu currículo, vai adaptando o seu discurso quando você vai fazendo as entrevistas, mas não vai ser de primeira, nem segunda, nem terceira, vai ser ao longo de um processo, como você faria no Brasil. O problema é que quando você vem para cá, você não tem rede, então é muito importante você construir essa rede. Então, de novo, cara de pau, fala com as pessoas, tem tanta rede, principalmente depois do Covid, que foi criado para suportar a gente, designer e não designers. Então, usa isso ao seu favor, sabe? Eu particularmente, eu participo de uma lista que é endossada pelo Envision. Cara, tem gente de tudo quanto é lugar que vem para mim e pergunta sobre tudo, e todo dia, pelo menos, eu tenho 2 mentorias, sabe? Com pessoas que estão querendo falar com outras pessoas. Então, o que a gente está fazendo aqui? Fatalmente o que muita gente quer fazer, que é ouvir outras pessoas falando sobre suas próprias experiências para que não fique tanto no pedestal, sabe? Diminui um pouquinho. E, cara, é normal. A gente tá aqui, muita gente pode estar aqui também, sabe? É uma questão de tentar. Primeiro, dar o primeiro passo, que é tentar. E depois, você vai vendo que vai ficando mais fácil ao longo da sua jornada. E se o seu tempo estiver certo, tá tudo alinhado, você quer, aconteceu, cara, vai e aproveita, porque é uma experiência que eu diria que é única e que faz crescer muito como profissional e pessoa. E aí eu corto, ensino, e eu passo aqui para a Menezes. Sensacional, concordo também. A dica que eu daria, na verdade, é que é muito fácil a gente vir a esse tipo de evento
eu já fui a pessoa que foi a muitos tipos de eventos como esse para ver como é que as pessoas fizeram para sair do país, e eu tinha essa curiosidade. E tendo feito da maneira mais inusitada que eu achei que fosse acontecer, porque para mim, particularmente, o meu plano era, vou fazer um mestrado no exterior, quando eu estiver lá eu procuro um emprego, e aí quando eu conseguir um emprego eu pego a cidadania, e não foi nada disso, foi do nada, uma vaga caiu no meu colo, eu apliquei, achando que eu não ia passar, passei e fui. Então, assim, a experiência das pessoas, elas são muito diferentes. Então, se ir trabalhar para uma determinada empresa ou ir morar num determinado outro país é uma coisa que você quer fazer, não fica desmotivado se os caminhos dos outros não corresponderem ao que você tem, a sua disponibilidade aí. Então, que existem muitas outras maneiras de você fazer a mesma coisa. O design de serviço ensina isso, inclusive, milhões de maneiras de você fazer as coisas. Então, assim, mantenha calma e vai procurando outros caminhos, vai estudando, falar com os outros é ótimo, mas é importante, enfim, ter foco e entender se o seu objetivo é aquele, como é que você pode fazer, traçar esse caminho. Rafael, se você não se incomoda, eu também queria fazer um convite para vocês. Amanhã eu vou dar uma entrevista no Jornal Nacional. Já foi gravado, mas se tiver interesse de assistir, é sobre a economia de baixo contato, que é um relatório que a nossa empresa preparou, sobre as mudanças na indústria e no comportamental pós-Covid. Vocês estão todos... Só se tu falar da Payface, aí eu deixo tu terminar o teu jabá aí. Se tu não falar da Payface amanhã, eu não assisto. Já foi gravado. Se eu soubesse antes, ia ter sido mencionado com certeza. Legal. Não, parabéns, pô, parabéns. Obrigada. Demais. Vou falar fora Bozo no final, eu adorei esse do chat. Não podia. Tem um pouco, eles me fizeram evitar falar de política, infelizmente, senão eu teria dito. Mas é isso, quem quiser assistir, por favor. Sendo bem pragmático, assim, né, tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, mas a abrangência que a TV Globo tem ainda, né, a nível nacional, é incomparável. Então, eu acho que é digno de aplauso mesmo, tipo, é uma pessoa que está próximo da gente aqui, né, depois de ouvir toda essa tua trajetória e saber que tu vai estar lá, então, pô, fico super feliz, assim. Eu vou aproveitar também esse momento e antes de encerrar, fazer um jabá para a Carol. Eu vou fazer um jabá para a Carol Massá, que está com um curso na SDN Academy, vai ser realizado entre 10 e 11 de novembro. Opa, Isso. Tá aqui, desculpa, apertei a... 10 e 11 de novembro, vai ser online, e está com as inscrições abertas. Já teve uma primeira edição no começo da pandemia, quando a SDN Academy prototipou lá alguns cursos, né, grátis. As inscrições eram super concorridas, tipo, eu consegui me inscrever num em árabe, inclusive, mas na expectativa que era um árabe e a expectativa era que fosse em inglês. A pessoa era um service designer nos Emirados Árabes, mas ele falou 100% em árabe, daí eu não entendi nada. Então, acabei saindo. Eu sou do morreu no workshop. Lá, né, no workshop, Rafael, eu tenho, na verdade, quem tiver interesse, muito obrigada por ter feito isso, eu completamente esqueci de falar sobre o curso, mas eu estou com 20% de desconto, eu tenho um código que eu posso dar para todo mundo, de 20% de desconto, e se você mora na América do Sul, a gente está tentando fazer um preço diferente, porque a discrepância é muito grande entre o dólar e o real, né? Então, se você estiver interessado, por favor, só me manda uma mensagem por LinkedIn, terei o prazer de ter vocês lá, vai ser em inglês, mas eu acho que eu vou ficar muito grata se eu ver mais de vocês por lá. Obrigada, Rafael, por lembrar disso. Show de bola. Não, pô, eu fico super feliz, Carol. Claro, todos vocês têm histórias incríveis, assim, não posso deixar de registrar aqui
Um agradecimento à Clarissa, né, que me colocou em contato com muitas de vocês, recomendou. A Carol Menezes, eu cheguei nela porque eu participei, um desses cursos que eu participei foi organizado pelo pessoal da empresa que ela trabalha, e, pô, foi sensacional. Eu tenho, sempre que posso, né, procuro aproveitar as oportunidades que o SDN Academy oferece, e toco a cara lá mesmo, né, tipo, não falo inglês, claro, mas, tipo, mesmo que eu não falasse, eu ia lá e ia tentar aprender, absorver o máximo, porque eu acho super rico essas oportunidades. A comunidade, né, tem essa característica de retribuir também, de fomentar isso. E aí, mais uma vez, né, agradeço a presença de todos, a gente já está ultrapassando aí já bastante o tempo. Vamos encaminhar aqui para o encerramento oficial do evento. E só enquanto a apresentação carrega aqui, rapidinho. Mais uma vez, né, agradecer a Carol Menezes, que hoje está no Rio, mas originalmente trabalha na Antuérpia, na Bélgica. Luísa Pessoa, do Innovation Makers, e também do SDN Portugal, nossos co-irmãos lá. Também recomendo que vocês sigam o SDN Portugal nas redes sociais, eles também organizam eventos incríveis, também tive a oportunidade de participar já. Duda Rodrigues, direto de Toronto, no Canadá, e a Carol Massá, né, nossa ilustre facilitadora de um workshop aí agora em novembro pela Service Design Academy. Falando direto de Atlanta, agradeço mais uma vez a presença de vocês quatro. Reforço o convite para o nosso próximo evento, dia 27 de outubro, às 7h30 da noite, horário de Brasília, GMT-3. E quando a gente vai conectar aí também, falamos bastante de UX e design de serviço, a gente vai falar agora de Customer Experience e design de serviço. A Renata está cuidando dessa agenda aí, da programação, com o nosso apoio. Reforço também o convite para a comunidade. A gente teve um pequeno problema no início aí em relação ao link, agora o formulário está disponível para as pessoas interessadas poderem participar, está aí disponível. É uma grande satisfação poder conectar com pessoas, né, outras pessoas interessadas em ser voluntários e nos ajudar a promover eventos como esse e melhores. E agradecer, mais uma vez, em nome do Service Design Network Brasil, nosso capítulo em Florianópolis, a presença de todos. Foi uma grande satisfação poder mediar esse encontro com vocês quatro. De verdade, né, recebam aí nossos calorosos abraços virtuais e todos tenham uma boa noite, uns mais cedo, outros mais tarde, mas uma boa noite a todos aí. Obrigada, gente. Prazer em conhecer todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, obrigada. Boa noite. Obrigada, meninas. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Rafael. Valeu, galera. Foi demais. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.